Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. É o Evangelho, a Palavra de Deus que chega até você pelos meios de comunicação. Obrigado pelo carinho de você ter curtido, compartilhado o Evangelho de ontem. Obrigado pelas mensagens. E assim vamos continuar evangelizando. Curta, compartilhe, evangelize, faça a sua parte. Precisamos nos tornar sempre pescadores de homens, de almas, para que o reino de Deus de fato aconteça. Assim como hoje queremos também celebrar. Por isso pegue a sua Bíblia e o Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 37. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante deste milagre da multiplicação dos pães. Jesus, que estava às margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. E aí a multidão começou a se aproximar de Jesus para trazer pessoas que estavam sofrendo. Muitos, coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Colocaram eles aos pés de Jesus e Jesus ia curando a todos. E eles ficaram admirados, encantados com o que estava acontecendo. Glorificavam o Deus de Israel. E aí Jesus chama os discípulos, aqueles que eram mais próximos dele, e Jesus diz: Olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Como é que eu vou mandar eles embora sem comida? Eles vão acabar desmaiando pelo caminho. Olha a sensibilidade do coração de Jesus. Como é a nossa sensibilidade? Às vezes nós despedimos as pessoas sem se importar com aquilo que as pessoas passarão pelo caminho. Fome, frio, sede, muitas vezes o medo, a insegurança. E Jesus se preocupa: como é que eu vou mandar essa gente embora? Mas Jesus já sabia o que ele queria fazer. Aqueles discípulos se colocaram diante de Jesus e disseram: Mas nesse deserto, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? E Jesus diz: Quantos pães tendes? Creio que essa seria a pergunta hoje para nós. Nós que fazemos as nossas campanhas, as nossas coletas,
O que é que você tem para oferecer para alguém? Roupa, alimento, tempo, ajudas básicas? O que você tem para oferecer para o seu vizinho? O que você tem a oferecer para alguém que te bate na porta? O que você tem a oferecer na sua comunidade, onde você participa, na capela, na paróquia? Quantos pães tendes? O que vocês têm para oferecer para eles? E eles dizem, 7 pães e alguns peixinhos. Qual a atitude de Jesus? Mandou que todos se sentassem no chão. Pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. Veja que interessante. Mateus, ele conta a multiplicação dos pães a partir sempre de uma colaboração humana. Não é Jesus que distribui os pães. Jesus multiplica os pães, dá graças a Deus, entrega aos discípulos e os discípulos entregam às multidões. Veja que interessante. Jesus conta com a nossa colaboração. Hoje você está recebendo o pão da palavra. É Jesus quem te entrega o pão da palavra e você precisa entregar à multidão. De que forma? Através de um clique, de uma curtida, de um compartilhamento. E aí você vai levando o pão da palavra também para os outros. E é interessante como o milagre acontece. Todos comeram. Mas é assim, não é a migalha, não é o pouquinho. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Não era pouco pão, não. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. Jesus nos dá o pão, sacia a nossa fome até ficarmos satisfeitos. E ainda sobra mais pão. O que é que nós precisamos aprender com este evangelho de hoje? Dê aquilo que você tem. Você vai dizer assim, mas é tão pouco. É assim também na evangelização. Nós precisamos também de dinheiro para continuar evangelizando, para manter as nossas redes sociais, manter os equipamentos de transmissão, de gravação, de edição. E você vai dizer, mas eu tenho, sei lá, um exemplo, R$5, é tão pouco, não vai fazer diferença nenhuma. Olha para a multiplicação dos pães. Se todos pensam que não vai fazer a diferença, ninguém vai doar, a diferença sim que vai acontecer. Agora, se todos disserem, sim, é R$5, mas se cada um doar os seus R$5, aí sim, de fato, o milagre vai acontecer. Porque grandes coisas nós podemos fazer. Grandes coisas e programas de qualidade, programas bons, podem chegar até a sua casa. Então eu conto também com você. É esse milagre da multiplicação, a partir da partilha, da doação de cada um. Ajude aí na sua comunidade, pense o que você pode fazer, distribuição de alimentos, enfim. Mas também, ajude também o nosso canal de evangelização, para que de fato o Advento aconteça. Esse tempo de espera seja um tempo bonito, de expectativa, porque o Senhor vem. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.